Com toda certeza você é uma das pessoas que ainda cometem esse erro, que é um dos principais que fazem com que você não evolua no CrossFit. Eu era uma das pessoas que cometia muito esse erro, até o momento que eu consegui entender que realmente as coisas não funcionavam assim, e aí a minha performance começou a melhorar. E o erro que eu tô falando é achar que a sua performance vai estar totalmente relacionada ao seu volume de músculo. E é muito normal essa crença entre os atletas, principalmente os atletas amadores. Por quê? Porque quando a gente vai assistir uma competição de altíssimo nível, como o CrossFit Games, por exemplo, e até competições nacionais, como o TCB, a gente vê atletas que são grandes, que têm uma muscularidade enorme, e a gente atribui logo aquela performance dele a esse volume que ele tem. E não é bem assim. E ao final desse vídeo, com toda certeza, você vai conseguir mudar esse seu pensamento e evoluir totalmente a sua performance. É claro que os músculos fazem parte do componente força e, consequentemente, isso vai ter relação com a nossa capacidade de levantar pesos. Mas quando a gente fala de um atleta mais completo, de alto rendimento, tem outras peças que vão se encaixar de uma forma muito mais eficiente nesse quebra-cabeça. Então, primeiro a gente vai desmistificar a ideia de que quanto mais volume de músculo, mais força você vai ter. Se fosse dessa forma, se a lógica fosse assim, a gente nunca veria um atleta batendo o seu PR, permanecendo na mesma categoria de peso no LPO, por exemplo. A gente também nunca veria um atleta de 70 quilos levantar 2 vezes mais o seu peso acima da cabeça. Um exemplo disso é o atleta Lasha Talahadze, que possui 177 quilos e levantou 225 no snatch em 2021, se tornando um recordista mundial. Cara, é muito peso e você vê que é peso maior do que o seu peso corporal. E lembrando que ele não é só músculo. A força ela é um componente que é desenvolvido a partir do estímulo neuromotor, ou seja, treino de força. É aquele velho clichê, quer ganhar força, faça força, realmente é dessa forma que funciona. E quando a gente traz esse componente de força para o CrossFit, a gente vê que muitas pessoas ainda acreditam que a valência, a capacidade que predomina na modalidade vai ser força. Isso é um tipo de pensamento que tinha-se lá atrás no início do CrossFit, onde não se conhecia muito sobre as capacidades e, consequentemente, levantar peso predominava. Até a gente notar uma evolução no esporte e ver que teve uma enorme mudança nessa necessidade de algumas capacidades. E com essa crença de achar que a força vai ser soberana, muitos acabam deixando de lado o fator que é o principal hoje na modalidade, o cardio. E aqui pra nós, eu sei que muitas pessoas deixam de lado porque é mais chato e não é tão instagramável. Você postar um treino de cardio lá na bike ou no remo, vai ser muito mais legal você postar um vídeo levantando muito peso. Então esse erro foi uma coisa que eu cometi por muito tempo. Eu tinha volume de carga muito legal, sendo que a minha capacidade cardiorrespiratória era muito reduzida. Então sempre que eu ia para uma competição, nas provas de PR, eu acabava me destacando, sendo que quando eu ia para o Vamos Ver, em uma prova onde era realmente um CrossFit que exigia várias valências, eu não conseguia me destacar. Então era uma frustração para mim. A partir do momento que eu comecei a estudar mais um pouco sobre, a me aprofundar mais na modalidade, eu entendi que era muito mais necessário você possuir uma base cardiorrespiratória e, consequentemente, você conseguir trabalhar maiores cargas dentro do contexto CrossFit. Até porque quando a gente vai analisar uma competição, a sua carga máxima só vai ser testada basicamente em uma prova. Em outras provas você pode até utilizar cargas altas, mas você não chega, na maioria das vezes, nem em 80% da sua máxima para rodar em um WOD. Então imagine a situação, você tem uma carga... você tem muita força, cargas boas, mas não tem uma base cardiorrespiratória legal. Então quando você for rodar num WOD várias repetições com 60%, 70%, você não vai ter capacidade de sustentar o WOD completo só com a sua força. Então o cardio ele vai ser necessário até para você manter a valência força. E a partir daí a gente tem a virada de chave, fazendo com que a gente desenvolva realmente essa base e comece a empilhar outros fatores sobre ela, que vão se equilibrando e trabalhando com sinergia. A gente pega um exemplo básico quando a gente olha competidores no início, há 10 anos atrás no CrossFit, como Rich Froning, nessa imagem que ele está muito volumoso, muito grande, e hoje em dia ele está com uma composição totalmente diferente. Ou então você faz a comparação de alguns campeões, como por exemplo Jeff Adler e Matt Fraser, que não possuem uma composição corporal tão atlética quanto o Blacksmith, por exemplo. Não dizendo que o Blacksmith ele tenha uma performance ruim, mas se o volume de músculo fosse totalmente relacionado à sua performance, ele com certeza seria o campeão. E a gente já começa a notar que as coisas vão mudando a partir daí.
Aí você se pergunta, pô, qual será a minha composição ideal então para poder competir bem, ter uma boa performance? A melhor dica que eu dou para você é você deixar o esporte te moldar, ter um acompanhamento e você começar a analisar de uma forma mais completa a tua evolução. Às vezes você está aí performando de uma forma com 80 quilos e seria mais interessante você estar com 77. Você vai se sentir mais leve, o condicionamento vai estar legal, vai ter uma força legal também, porque a gente já sabe que dá para manter uma boa força com um peso um pouco menor. Ou às vezes você faz o teste para estar um pouquinho acima desse peso, sei lá, com 83, 84, e você vai performar muito melhor, porque estava faltando algo ali. Então, são necessários testes, e esses testes têm que ser assistidos por profissionais. Você vai ter que estar com um profissional alinhando sua dieta, alinhando os seus treinos e acompanhando toda a sua evolução, trabalhando os seus treinos de forma periodizada, e aí você vai conseguir moldar o seu corpo de acordo com as suas reais necessidades. Pode ter certeza que o seu corpo vai respondendo bem, se você souber observar bem esses detalhes, você vai conseguir construir algo muito bom. Então fica aí essa dica elite para vocês. Então, deixa aí seu comentário se você gostou, se tem alguma dúvida, curte, comenta e se inscreve. Tamo junto!